Peralta, que dava trabalho de vez em quando. Bom, o Ricardo, ele era um menino bem levado. Ele era arteiro, né? E gostava muito de futebol. Nossa, a arte dele maior era atrás da bola. Mas na juventude a droga entrou na vida do Ricardo. Olha, eu sempre estava vigilante, né? Eu procurava as vestes dele, cheirava as vestes dele, mexia, abria as coisas dele, mexia nos bolsos dele e encontrei no bolso dele um tipo de um papelote, né? E na época eu não conhecia o que era droga. E a partir daí eu desconfiei. Senti vontade de mentir para ela, né? Enganei ela, falei que não era, que era de outra pessoa, que não era minha, né? E senti também um pouco de tristeza, de arrependimento, né? Por estar consumindo, mas naquele momento eu já não tinha mais força de fazer diferente, né? De tentar parar, não conseguia. A negação do Ricardo também virou negação do pai com relação ao problema. Nesse tempo eu tinha essa mentalidade, cria ele bem, o problema é dele, ele vai ter que se virar sozinho, ele vai ter que sair dessa. A Erundina foi no grupo de autoajuda e falou, não, nós precisamos ir, porque nós precisamos, o grupo é bom, nós temos que conhecer, né, com quem nós estamos lidando. Foram 6 anos na Pastoral da Sobriedade antes do Ricardo aceitar a começar o tratamento. E a partir daí, depois de 1 ano, nós conhecemos a Pastoral da Sobriedade, veio a Pastoral da Sobriedade, muita, assim, né, veio assim com aquele, como dizer, né, veio com aquela força, né, aquele anúncio da Pastoral da Sobriedade. A gente falou, nossa, vamos passar a ser Pastoral da Sobriedade. E começamos também em 2001 a Pastoral da Sobriedade. Mais do que força, eles encontraram Deus. Então, quando eu fui para o grupo de autoajuda, eu achei assim, que eu ia encontrar lá uma cura, uma receita pronta para mim trazer para casa e resolver o problema, né? Não diz assim, não volto lá mais e acabou, né? Já resolvo o meu problema, mas não foi assim. O que eu vi no grupo de autoajuda é que não tem cura, né? Tem tratamento. E a partir daí, o que eu coloquei? Deus como centro da nossa vida. E foi depois de muita oração que o Ricardo decidiu abandonar as drogas. Aí foi um despertar espiritual, né? Em determinado momento eu olhei para dentro de mim, né? Com a força de Deus, é claro, e senti aquela força, aquele desejo de parar, né? Eu vim aqui pra te adorar, o teu amor me cativou e eu não vou... Eu mais o Barbosa, a gente se uniu muito mais, né? Nós se unimos muito mais, tanto em oração como vida pessoal. Aí agora, a partir dali, a gente começou a dialogar mais, a ter mais diálogo, né? Se reunir e perguntar o que nós podemos fazer, como nós podemos fazer, né? De que maneira. Em nenhum momento eu cheguei em casa, eu ouvi minha mãe dizer para mim que eu desisto de você, você não tem jeito. Eu não ouvi isso, né? Talvez pelo fato de eu não ter ouvido isso, foi com que eu tivesse força para hoje eu estar em pé. Porque na realidade nós somos família, somos pastores. Nós não podemos deixar nossos filhos por nada, né? Está numa situação difícil, se nós deixar, pior vai ficar, né? E se nós não ajudar, o mundo de fora vai ajudar. O teu poder. O testemunho que ouvimos vem nos mostrar que a pessoa, nosso irmão, entendeu bem o que quer ser pastor. Entendeu também que cada um de nós é chamado a ser pastor. Eu tenho falado, e falei nos primeiros blocos, do Papa Francisco como pastor, que tomou consciência que é parte da sua missão falar da misericórdia de Deus e chamar a atenção para o pecado e, pior, para a corrupção que ele identifica como aquele que está numa situação da qual não está interessado em sair. Faz o mal de forma consciente e sistemática. Mas, na verdade, cada um de nós é chamado a ser pastor. Cada um de nós, você e eu, independente de quem é você, você é chamado como eu a ser pastor, pastora. Isto é, a cuidar de ovelhinhas do Senhor. Porque isso é interessante. Jesus reparte conosco aquilo que é próprio dele. Ele não quer agir sozinho, ele não quer trabalhar sozinho.
Ele nos dá a graça de sermos coparticipantes de sua obra e missão. Como concretamente ser pastor hoje? Aí você vai ter que olhar para a sua vida concreta. Se você é pai, você tem um campo imenso a começar da própria família. E a gente sabe como é importante esse papel de pastor da parte do pai. Basta você pensar em sua vida, como eu, quando eu penso na minha e me lembro do meu pai, meu Deus, quanta coisa eu devo a ele, quanta convicção hoje move a minha vida, que foi ele que incutiu em mim. E se ele não tivesse feito, como a minha vida seria pobre? É aquilo que o Papa, mais de uma vez já falou na entrevista do livro dele, falou lá no México, quando visitou a prisão. Ele disse, cada vez que eu vou numa prisão, eu me pergunto, por que eles e não eu? Com isso ele quer dizer, eu tive oportunidades, tive graças, que talvez esses irmãozinhos não tiveram em sua vida. E se eu não tivesse tido um pastor como meu pai, como minha mãe, como uma minha avó, como aquela catequista, se não tivesse isso em minha vida, o que seria de mim? Não estaria eu no meio deles? Quer dizer, nós devemos muito àqueles que foram pastores para nós. Então, cabe-nos cuidar de ser pastores também. Um professor, uma professora, que campo de ação imenso tem na sua sala de aula, na sua escola. Um funcionário de uma empresa com seus colegas, uma catequista, ser pastora junto às suas crianças, adolescentes e jovens. E mesmo uma religiosa contemplativa é pastora porque ela com a sua oração alcança, sabe Deus, quantas ovelhinhas. Quer dizer, não importa a idade, a situação de trabalho, onde o lugar que você vive, todos os lugares, em todas as situações, você é chamado a ser um pastor, uma pastorinha de Jesus. E é Ele que vai, fique tranquila, é Ele que vai se encarregar de colocar determinadas ovelhinhas em seu caminho. Então se pergunte assim, dentro do meu mundo concreto, para quem hoje, concretamente, eu devo ser um bom pastor como Ele? A quem eu devo me dedicar? Sobre que ovelhinhas me cabe debruçar? E você vai descobrir de repente que a sua responsabilidade sobre tantas e tantas pessoas é muito maior do que você imagina. O seu raio de ação é imenso. E o bem que Jesus poderá fazer na vida dessas pessoas através de você é inimaginável. Assuma, pois, a sua missão do batismo, que vem lá do batismo, de ser um pastor em nome de Jesus. Para isso, desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.